Então tá aqui, ó. O Fux estreou na segunda turma. O Fux estreia na segunda turma do STF em dia de julgamento do golpe na primeira turma. O golpe, vocês sabem, né? Não tem chance nenhuma. A primeira turma decidiu que vai botar mesmo a reputação deles no jogo para tentar salvar o PSDB. Vão mesmo, né, insistir em tirar Bolsonaro da vida política a qualquer custo. Tudo indica que é isso que eles estão fazendo. E aí, agora o Fux foi para a segunda turma. Né? A segunda turma tem um monte de questionamentos nessa história aqui. E parece que o pessoal está incomodado aqui. Olha o Gilmar Mendes aqui. O Gilmar Mendes chegou no dia e falou, olha só, Vossa Excelência passa a integrar um colegiado cuja identidade jurisdicional foi forjada naquilo que o STF tem de mais sensível, a salvaguarda da liberdade. Gilmar mencionou a decisão proferida pela segunda turma que declarou o ex-juiz Sérgio Moro suspeito nos processos envolvendo o então ex-presidente Lula, ou seja, que matou a Lava Jato, né? Foi a segunda turma que matou a Lava Jato, a verdade é essa. A declaração de suspeição do ex-magistrado Sérgio Moro foi mais do que uma simples correção processual, foi o desnudamento de uma metodologia de subversão do sistema acusatório. O decano do STF também criticou o que chamou de autoritarismo penal e instrumentalização da prisão preventiva como forma de coerção. Ô Gilmar, você lembrou de falar isso pro Alexandre de Moraes, cara? Porque o Alexandre de Moraes fez exatamente isso com o Felipe Martins e com uma série de outras pessoas. Né? É impressionante, bicho. É assim, ministro Fux, que sua vinda a esse colegiado faloar herdeiro de uma tradição, de uma responsabilidade histórica de custodiar os princípios estruturantes da democracia brasileira. Deu uma ameaçada no Fux, não, porque não sei o que lá. As decisões proferidas por esse órgão no período mais agudo de erosão das garantias processuais penais pós-1988. Bom, agora, o lado positivo dessa história é que, além de Gilmar e Fux, integram a segunda turma Dias Toffoli, Nunes Marques e André Mendonça. É o que eu falo para vocês, o Gilmar Mendes pode falar até um monte de besteira, mas no final das contas, meu amigo, ele está em minoria na turma agora, é diferente da primeira turma, né? Aqui, ó, Luiz Fux, segunda turma resistiu ao autoritarismo da Lava Jato, diz Gilmar Mendes e fala de boas-vindas a Fux. Sendo que ele, o Gilmar Mendes especificamente, ajudou pra caramba o autoritarismo do Alexandre de Moraes, né? Aqui, ó. E as alfinetadas do Gilmar Mendes no Fux repercutiram mal no STF. Né? O presidente da segunda turma disse que o colegiado resistiu ao autoritarismo penal, como que dizendo que o Fux não é bem-vindo na segunda turma por conta de que o Fux tem uma posição favorável à Lava Jato. O Fux está correto. O Fux, ao contrário do Gilmar Mendes, desse pessoal todo, foi juiz de carreira, juiz penal de carreira. Né? O Globo está falando aqui, ó. Fux estreia na segunda turma com casos sobre igualdade de gênero e dúvidas sobre recurso de Bolsonaro. Aqui, ó, o ministro Fux estreia nessa terça-feira como integrante da segunda turma, em meio à expectativa sobre o destino de casos relatados por ele como recurso de Jair Bolsonaro. Bom, o recurso de Jair Bolsonaro que o tornou inelegível em 2023. Então, aqui, ó, Gilmar e Fux têm um histórico de embates públicos e divergências, especialmente em temas ligados ao Lava Jato e à atuação do Ministério Público. Por quê? Porque o Gilmar Mendes é um político. O Fux é um jurista. No caso da Lava Jato, ainda há ações remanescentes na corte, como o caso da construtora Queiroz Galvão e a decisão que anulou os atos da Lava Jato contra o Palocci, confirmada pela segunda turma. Agora pode ter votação de novo. Né? O Fux pode influenciar o placar na segunda turma, que tem perfil garantista, dependendo de como se alinhará com os outros recursos, né? Com os outros ministros. Né? A ida de Fux para a segunda turma também gera incerteza sobre o destino de um caso envolvendo o Jair Bolsonaro. O ministro é relator do recurso de Bolsonaro sobre a decisão do TSE que o tornou inelegível por causa da reunião do Palácio do Alvorada. Uma coisa absurda que não tem lógica nenhuma, né? A primeira, na avaliação de auxiliares do Supremo, a primeira turma será o local de decisão sobre o tema, porque já foi estabelecida a competência do colegiado. Então, caso o Fux carregue o recurso de Bolsonaro para a segunda turma, a composição pode alterar o cenário de julgamento. Ministros avaliam, contudo, que a chance de reversão da inelegibilidade pelo TSE é considerada mínima. Aqui, ó, Fux estreia na segunda turma e deixa ministros encurralados. Agora está 3-2, né? E ainda teve aqui ó, um bate-boca entre o Toffoli e o Mendonça, né? Olha só aqui o pessoal falando aqui, eu vou tocar para vocês aqui a discussão entre o Toffoli e o Mendonça. Entrevista. No passado. Eu não dou entrevista. Excelência não dá entrevista. Mas há uma cultura, nós temos que reconhecer. Essa cultura, ela é ilegal, inconstitucional e hoje é contra também uma tese. Até porque quando houve essa proposição de ação, não tinha a tese da 940. Assim como não tinha a tese do juiz de garantias, que hoje... Vocês repararam que os dois estão concordando, o André Mendonça e o Fux e o Toffoli, que juízes não podem dar entrevista para jornais, né? E estão fazendo isso na frente do Gilmar Mendes,
que 3 vezes por dia dá entrevista para Globo, né? 3 vezes por dia ele acorda, de manhã cedo dá uma ligadinha para Mônica Bergamo, dá uma entrevistazinha, meio-dia ele na hora do almoço ele dá uma outra entrevista para Record, no final do dia ele dá uma entrevista para o Estadão e para Folha, né? Na frente do Gilmar Mendes estão fazendo isso, hein? O próprio STF decidiu para aplicar a tese do 940 nesse caso, com a devida vênia. Ou seja, o André Mendonça teve que explicar para o Toffoli qual que era o voto dele, não sei o que lá. E o Toffoli, não, que você está deturpando o meu voto. Não, é o que está escrito aqui, pô, é o que está escrito aqui no seu voto. E o Toffoli não se deu por satisfeito. Vai ser divertida a segunda turma, tá? Eu acho que a gente tem possibilidade de coisas divertidas por lá.